Algo está atravessando o nosso sistema solar e está quebrando todas as regras. Este objeto, chamado Trei-Atlas, não se comporta como um cometa ou asteroide típico. Ele se move em uma trajetória não natural, chamando a atenção do astrônomo de Harvard Avi Loeb. Agora você diz que não só é uma nave alienígena, mas que é movida a energia nuclear? Por que você diz isso? Ele é o mesmo cientista que ficou famoso por estudar o primeiro objeto interestelar, Oumuamua, e sugerir que poderia ser tecnologia alienígena. Agora, ele emite um alerta ainda mais urgente sobre o Trei-Atlas. Ele adverte que, se sua avaliação sobre este novo visitante estiver correta, a humanidade está diante de uma realidade para a qual não estamos nem um pouco preparados. Há anomalias em nosso céu. Algo verdadeiramente estranho está acontecendo no vazio escuro do espaço, e um dos principais astrônomos do mundo está soando o alarme. Veja bem, não se trata de alguma galáxia a milhões de anos-luz de distância. Isso está acontecendo bem no nosso quintal cósmico, um visitante que está deixando os cientistas extremamente inquietos. Seu nome é Avi Loeb, professor de Harvard, conhecido por enxergar o que outros ignoram ou escolhem não ver. Recentemente, ele emitiu um alerta perturbador sobre um objeto chamado Trei-Atlas. Segundo ele, para ser brando, se esse objeto for o que ele suspeita, estamos muito mal preparados. Não se trata de especulação, mas de uma conclusão baseada em dados extremamente bizarros. Descoberto pelo projeto Atlas no Havaí, o objeto foi inicialmente classificado como cometa, mas começou a se comportar de maneiras incomuns para um cometa. Ele começou a se fragmentar e se desintegrar sem mostrar os sinais típicos de atividade cometária. Cometas são essencialmente bolas de neve sujas. Quando se aproximam do Sol, o gelo se transforma em gás, criando uma cauda brilhante. O Trei-Atlas, porém, estava se desfazendo em silêncio, sem o espetáculo esperado. O que muitos ignoraram é que sua trajetória também era estranha. Sua órbita sugere uma origem fora do nosso sistema solar, tornando-o o terceiro objeto interestelar já descoberto. O primeiro foi o famoso Oumuamua, em 2017, um mistério em forma de charuto que passou por nosso sistema. O segundo foi o cometa Borisov, mais convencional, mas o Trei-Atlas é diferente. Ao analisar os dados, Avi Loeb identificou algo familiar que o fez lembrar do enigma do Oumuamua. Ele propôs uma teoria surpreendente. E se o Trei-Atlas não for um cometa? E se for um artefato de tecnologia extraterrestre avançada? Loeb sugere que o objeto pode ser uma sonda alienígena ou talvez apenas detritos de alguma nave maior. Muitos estão fascinados por essa ideia. E com razão. Soa como ficção científica, mas vem de alguém no topo desse campo. Ele não é um teórico da conspiração marginal, mas um acadêmico respeitado de uma das universidades mais prestigiadas do mundo. O argumento dele se baseia nas peculiaridades desse objeto celeste. Ele é extraordinariamente fino, possivelmente com menos de 1 milímetro de espessura, mas incrivelmente resistente, capaz de suportar uma jornada pelo espaço interestelar. Sua desintegração foi suave, mais parecida com o desmonte de uma máquina do que com a explosão de um corpo celeste. São esses detalhes sutis, porém cruciais, que levaram Loeb à sua terrível conclusão. Ele adverte que estamos tão focados em buscar sinais de rádio extraterrestres que ignoramos completamente a possibilidade de seus artefatos já estarem entre nós, passando por nós. Loeb sugere que poderia ser uma vela solar, uma membrana ultrafina impulsionada pela pressão da luz estelar. Isso explicaria sua aceleração peculiar e sua fragilidade. Velas solares podem viajar por milhões de anos entre as estrelas,
movidas apenas pela luz. Se for uma vela, quem a construiu? Com qual propósito? Seria uma sonda enviada para estudar nosso sistema solar? Ou apenas lixo cósmico, equivalente a um saco plástico à deriva no oceano? Qualquer uma das possibilidades mudaria completamente o jogo para a humanidade. Significaria que não estamos sozinhos. Nas palavras dele, não estamos preparados para a realidade que pode surgir. Talvez não sejamos os alunos mais inteligentes da classe. Procuramos vida em Marte e nas luas de Júpiter. Mas talvez as evidências já tenham vindo até nós. E se este não for o primeiro aviso que ignoramos? O eco de um visitante. Para entender verdadeiramente o alerta urgente de Avi Loeb sobre o 3I Atlas, precisamos voltar no tempo até 2017. Naquele ano, algo atravessou o nosso sistema solar, desconcertou os cientistas e reescreveu as regras do possível. Batizado de Oumuamua, foi o primeiro objeto interestelar detectado pela humanidade, um visitante de outro sistema estelar. Mas nem tudo era o que parecia. Oumuamua era mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. Pela forma como refletia a luz solar, astrônomos concluíram que era extremamente alongado, possivelmente com proporção de 10^1 entre comprimento e largura. Asteroides e cometas geralmente têm formatos irregulares como batatas. Este objeto, porém, era liso ou, para ser menos delicado, levemente artificial, e havia seu movimento. Quando Oumuamua passou pelo Sol, acelerou para longe de uma forma que não podia ser explicada apenas pela gravidade. Era como se algo lhe desse um suave e misterioso empurrão. A explicação convencional seria a chamada liberação de gases. Um cometa expelindo gases como um minúsculo motor de foguete. Mas eis o problema. Astrônomos buscaram por rastros gasosos qualquer sinal de emissão e não encontraram nada. O objeto acelerou sem propulsão visível. Foi então que Avi Loeb entrou em cena, tornando-se uma figura controversa. Enquanto a maioria dos cientistas tentava explicar o fenômeno com interpretações naturais, mesmo que forçadas, como icebergs de nitrogênio ou hidrogênio, Loeb propôs uma ideia mais simples e dramática. Ele especulou que Oumuamua era um artefato alienígena. Segundo ele, se fosse uma vela solar, uma estrutura fina, impulsionada pela radiação solar, isso explicaria perfeitamente sua aceleração estranha. Seria uma tecnologia projetada especificamente para viagens interestelares. Embora a teoria fosse chamativa, ela explicava elegantemente todas as características peculiares do objeto: o formato incomum, a aceleração antinatural e a ausência de cauda cometária. O mainstream científico, para dizer o mínimo, não recebeu bem essa ideia. Acusaram-no de tirar conclusões precipitadas e de buscar holofotes, mas Loeb manteve sua posição, argumentando que a ciência deve permanecer aberta a todas as possibilidades, especialmente quando as evidências são tão anômalas. Ele via a resistência às suas ideias como uma forma de arrogância humana, uma recusa em admitir que talvez não sejamos especiais. Toda essa história de Oumuamua é o pano de fundo crucial para seu alerta sobre o 3I Atlas. Ele identificou um objeto celeste com características inexplicáveis, propôs uma explicação não convencional e foi rejeitado. Agora, diante do 3I Atlas, ele vê novamente um objeto que desafia as convenções, mais uma evidência de que algo que ainda não compreendemos está acontecendo. É só uma pedra. Embora as ideias de Avi Loeb sobre o 3I Atlas e Oumuamua sejam fascinantes, é bom lembrar que ele é praticamente uma voz solitária num mar de ceticismo. A esmagadora maioria dos astrônomos e astrofísicos acredita que esses mistérios interestelares podem perfeitamente ter explicações naturais, mesmo que ainda não totalmente compreendidas. Veja bem, o consenso é este:
Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Para a maioria dos cientistas, simplesmente não há provas de tecnologia alienígena. Eles argumentam que sair gritando "é extraterrestre" é uma explicação preguiçosa, uma forma de fugir do trabalho árduo, de buscar causas naturais. Vamos pegar o Oumuamua. Embora sua aceleração seja estranha, já existem várias teorias em discussão. Uma hipótese popular é a do iceberg de nitrogênio, sugerindo que o objeto poderia ser um bloco de gelo nitrogenado desprendido da superfície de um planeta semelhante a Plutão. Ao se aproximar do Sol, o nitrogênio sublimaria, gerando propulsão sem necessariamente deixar rastros visíveis em nossos telescópios. Outra teoria propõe um iceberg de hidrogênio, o que também explicaria a ausência de cauda cometária. O que muitos ignoram é que todas essas teorias têm suas lacunas, mas elas exemplificam um princípio crucial da ciência: esgotar primeiro e as explicações baseadas em fatos conhecidos antes de apelar para alienígenas. Quanto ao 3I Atlas, as suspeitas são mais fortes. Alguns argumentam que sua desintegração pode ter sido incomum, mas já vimos cometas se fragmentando de maneiras estranhas. Por exemplo, o cometa Shoemaker-Levy 9, que colidiu com Júpiter em 1994, partiu-se em mais de 20 pedaços. O fato de o 3I Atlas não ter apresentado uma erupção grande e brilhante não significa automaticamente que seja uma nave alienígena. Pode simplesmente indicar que é composto de materiais diferentes dos cometas convencionais ou que se rompeu por razões estruturais que ainda não modelamos. Críticos afirmam que Loeb caiu no clássico viés de confirmação. Como ficou famoso por sugerir que Oumuamua poderia ser tecnologia alienígena, agora tende a enxergar sinais extraterrestres em tudo. A ciência deve ser um processo lento e cauteloso. Há preocupações de que especulações vindas de figuras renomadas como ele possam prejudicar a credibilidade da comunidade astronômica e de projetos como o SET. A busca por vida alienígena precisa ser rigorosa e baseada em evidências, não em coletivas de imprensa, para cada pedra estranha que cruza o céu. Trata-se de um embate entre duas filosofias científicas, uma cautelosa e gradual, outra ousada e imaginativa. Mas e se ambas estiverem completamente equivocadas? O que isso significa? Vamos sair por um momento desse debate e refletir sobre a questão maior. E se Avi Loeb estiver certo? Se tanto o 3I Atlas quanto Oumuamua forem artefatos de tecnologia alienígena, o que isso realmente implica? Não se trata apenas da descoberta de vida, mas do que aconteceria em seguida. Isso resolveria instantaneamente o paradoxo de Fermi. Porque em um universo com bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, não encontramos evidências de outras inteligências? Esse paradoxo é frequentemente chamado de o grande silêncio. Mas se Loeb estiver correto, esse silêncio já foi quebrado. A prova não está em sinais de rádio, mas em objetos físicos que atravessam nosso sistema solar. Os alienígenas não estão falando conosco, ou estão nos estudando, ou simplesmente nos ignorando. São lixo cósmico deixado para nós encontrarmos. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. Se sua tecnologia é avançada o suficiente para cruzar o vácuo interestelar, enquanto mal conseguimos detectar seus fragmentos, o desequilíbrio de poder entre nossas civilizações seria colossal. É isso que Loeb quer dizer com "não estamos preparados". Ele não se refere apenas à falta de planos de defesa contra uma invasão alienígena, mas à nossa completa despreparação psicológica e social. Nossas religiões, filosofias e ciências são construídas sobre a ideia de nossa singularidade e excepcionalidade. Confirmar a existência de inteligências superiores
poderia abalar esses alicerces da noite para o dia. Isso vai desencadear pânico ou unirá a humanidade em torno de um objetivo comum? Muitos gostam da ideia de união, mas a história mostra que o contato entre civilizações com grandes disparidades costuma ser desfavorável para a menos desenvolvida. Mas isso também nos obriga a perguntar: por que eles não fazem contato abertamente? Será que somos como animais num zoológico sendo observados? Ou seremos insignificantes para eles? Ou, na possibilidade mais assustadora, talvez já tenham desaparecido, e o que vemos sejam apenas os vestígios de uma civilização extinta.